Vamos receber a palavra de Deus, gente linda? Eita glória! Lucas capítulo 24. Eu quero dividir essa palavra em duas partes, nesse mesmo culto. E você vai entender o porquê que Deus vai fazer isso essa noite aqui neste lugar. Diz assim o versículo de número 32 do capítulo 24 de Lucas. E disseram um ao outro, obrigado: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Vamos ler de novo, olhe bem. E disseram um ao outro. Esses são os dois discípulos que estavam indo para Emaús. E Jesus vai ao encontro deles e começa a caminhar com eles. A Bíblia diz assim que eles abrem o coração, eles compartilham algo e dizem assim: ó, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nessa noite eu quero falar sobre esse tema. O que está ardendo no seu coração? Eu quero que você permita o Espírito Santo ministrar a sua vida aqui esta noite. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que você saia deste lugar melhor que você entrou. Amém? Pai, muito, mas muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que nosso coração venha arder, de tal forma que a Tua palavra venha aquecer a nossa vida e mexer com o nosso ser. Toca-nos, ó Deus, neste lugar. Glorifica Teu santo e bendito nome aqui. É o que nós te suplicamos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, olha, é muito importante você entender este ser humano maravilhoso que você é. Você precisa entender que esta mente sua é algo extraordinário. As tuas emoções, é muito importante você compreender esses sentimentos que afloram na nossa vida. A nossa mente, com essa capacidade de pensar que temos, as emoções que sentimos, os sentimentos que vêm, que brotam no coração da gente. Dois discípulos estão caminhando para Emaús. Eles deveriam estar em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles, depois daquele domingo da ressurreição. Jesus vai ao encontro deles, porque quer fazê-los voltar. É interessante que Jesus não chega e dá um grito, dizendo assim: o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Eu não falei para vocês ficar em Jerusalém. Eu não disse que ressuscitaria. Vocês são muito difíceis de entender. Não, Jesus vai caminhando com eles, conversando com eles e falando, discorrendo da palavra. E aqui eles vão compartilhar exatamente isso. Você percebeu que quando ele falava, o nosso coração ardia pela palavra que ele falava? Até o momento que Jesus discorre e fala tudo, e mexe com a mente, com as emoções deles, ao ponto de eles pararem e entenderem uma coisa, focarem na palavra, na pessoa de Jesus. E é o que eu preciso que todos nós entendamos aqui esta noite. Foque, controle a sua mente, as suas emoções, seus pensamentos, e você precisa aprender a fazer isso. Porque às vezes a solução está tão pertinho da gente, a saída de um problema está tão pertinho da gente,
A forma de sair de uma situação difícil está tão pertinho da gente, mas por causa das nossas emoções e pensamentos, nós não conseguimos discerni-las. Porque na mente desses 2 discípulos, eles estavam indo e caminhando frustrados, decepcionados. Porque diziam, ele seria o restaurador de Israel e ele morreu. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Só que na cabeça deles era o fim. Um estado depressivo, angustiado, tristes, abatidos. Era a condição que eles estavam vivendo. E para eles, era o fim. Mas para Jesus era o começo de um novo tempo. Eu quero usar essa frase como algo profético para todos nós aqui essa noite. Talvez para você hoje é o fim, mas para Deus é o começo. Talvez é o fim, mas é o começo de um novo tempo. É um começo de algo tão extraordinário, de um acesso mais livre ao céu, onde o véu do templo se rasgou. Há um novo tempo começando para a tua vida, meu amado. Por favor, entenda isso. Então a mente e as emoções precisam ser muito bem controladas. Talvez é uma das áreas que a gente às vezes não pensa muito. E essa semana, eu não sei, eu fiquei meio tomado por isso. Porque minha cabeça fluiu com muitas coisas e eu comecei a pensar exatamente isso. A sua mente e as suas emoções precisam ser controladas. Pare para pensar um pouco. Quantas coisas você deixou tomar forma, crescer, se agigantar na sua mente e nas suas emoções que impediram você de ver a solução? Talvez Deus está querendo parar alguém aqui essa noite para dizer para ti, não é o fim, é o começo de algo que você nunca viveu e experimentou na sua vida. É o começo. Acredite uma coisa, nas nossas maiores dores e crises, Ele está perto. Deus não está longe. Deus não abandona, muito pelo contrário, Ele chega perto. E Ele chega de uma forma tão gostosa, tão maravilhosa, tão Lorde, tão de Deus mesmo, que a gente precisa prestar atenção nisso. E às vezes a gente fica pensando e pedindo que a circunstância mude, e às vezes ela vai se protelando aquela circunstância, e ela não muda, porque talvez Deus está querendo que aquela circunstância mude você. Porque alguma coisa, talvez, você precisa tirar de lição daquilo. Ou alguma coisa precisa ser subtraída da sua vida. Naquela dor que você passa, numa dificuldade que você enfrenta, numa situação que você pode estar vivendo. E algumas lições Deus quer estar trazendo e ministrando às nossas vidas. Deus está formando você para algo muito grande. Deus está preparando você para coisas muito maiores. E a gente precisa permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que se arder o coração, isso era um sinal. Talvez ardeu o coração, mas a emoção e o pensamento fez-los impedir com que aquela experiência espiritual fosse produtiva. E eu falo graças a Deus, porque Deus foi paciente. Como eu disse, Ele não chegou de supetão, dizendo, o que vocês estão fazendo? Não, Ele foi andando, caminhando. De repente Deus está, nesse tempo, caminhando com você, caminhando, falando, ministrando. E aí, a gente, com a nossa mente desfocada, e as nossas emoções desfocadas, sem ajustar, aí a gente vai arrumando um monte de desculpa, e fazendo um monte de coisa. Quando na verdade Deus fala assim, pega o pão, domingo que vem a gente vai fazer isso. O suco de uva, senta na mesa, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. E aí, pensando nisso, eu falo que a gente vive num mundo e cada dia as coisas vão ficando mais complicadas. Por isso que Salmo 46 para mim, eu vou ler um pouquinho com vocês esses salmos.
Eu falo que o Salmo 46, ele é para mim, ele é um salmo de uma profundidade extraordinária, de um renovo para a alma. Eu queria que você visse nesses salmos alguma coisa que Deus quer falar com a nossa vida. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu faço uma pergunta para mim e para você: Deus é de fato o seu refúgio e fortaleza? O Senhor é socorro bem presente nas tribulações? Porque às vezes não é. Porque às vezes você vai conduzir na sua vida do seu jeito. E alguns pensamentos vão invadindo a sua mente, a sua vida, ao ponto de dominar você. Por exemplo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamentos de depressão. Um pensamento de medo, por exemplo, é um pensamento que faz com que aquela situação presente que você está vivendo, ela domina você. Ela amedronta você, ela causa um medo em você, um pânico em você, porque é alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos uma prova evidente disso no tempo da pandemia. O mundo foi solapado por uma situação que nós nunca vivemos ela. Sabíamos que houve outras pandemias por aí afora, em 1900 e pouquinho, mas a gente não estava lá. E de repente nós tivemos o privilégio de viver essa daí. Que dor, que luta, que dificuldade. A gente ter que andar de máscara o tempo todo, isolamento, distanciamento, não poder sair de casa, não poder ir trabalhar, não poder vir num culto. O medo tomou conta de muita gente. Pensamentos de medo tomou conta de muita gente. Muita gente ficou ali sufocada por causa de uma situação presente. E o que trouxe cura para isso? Quando veio a notícia da vacina, e aí todo mundo, vamos vacinar. De uma certa forma aquilo mexeu com as suas emoções e com os seus pensamentos e trouxe uma segurança. Ou aqueles que pegaram a Covid, como eu, por exemplo, e o meu corpo auto-imunizou. Eu peguei várias vezes. Mas outros não resistiram. Mas foi um pânico para todo mundo. E são pensamentos de medo. E você não tem como impedi-los de vir, mas você precisa aprender a controlá-los. Mas como que controla isso? Eu vou dizer para você. Eu sei que isso não é fácil. Talvez existam pessoas que estão aqui agora nos ouvindo e que você pode estar vivendo um momento de pensamentos de medo por uma coisa real que está acontecendo agora, nesses dias, nesses momentos. Quanta gente está em pânico pela guerra que está acontecendo lá, talvez na própria Ucrânia ou em Israel. Medo. Pensamentos de medo. Pensamentos de depressão. Sabe, pessoas depressivas por alguma coisa que aconteceu no passado. Todo pensamento depressivo, ele é fruto de uma situação que aconteceu. E tem gente que está carregando isso. Mas aconteceu isso, sufoca a vida, sufoca a alma. Ou de ansiedade, por alguma coisa que nem aconteceu. Porque a pessoa ela começa a olhar para o futuro e achar obscuro. Eu não consigo ver coisa boa. E por consequência disso, a ansiedade toma conta de tal forma que ela fica sufocada. Depressivo por causa do passado, medo por causa do presente, ansiedade por causa de um futuro. São coisas que vão invadindo a mente das pessoas. E vou dizer uma coisa para você. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você aqui esta noite. Vamos ler o Salmo 46 de novo. Vamos continuar. Olha o verso 2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne,
Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está falando de coisas difíceis, de problemas que podem vir e acontecer. Mas no versículo 4 ele fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho esta noite dizer para ti, Deus está chamando a gente, através do louvor até que ministramos, Deus está chamando a gente para parar e permitir que o Espírito Santo venha e inunda o nosso ser, que o rio de Deus passe ao ponto de renovar a nossa vida e ajustar pensamentos e emoções, e aquilo que Deus quer ministrar, você possa entender uma coisa: não está perdido, muito pelo contrário, está começando um tempo novo. Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6, ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo escreve isso. Não andem ansiosos de coisa alguma. Os pensamentos de ansiedade, a ansiedade vem tomando conta do nosso ser. Talvez pelo passado, pelo presente ou pelo futuro. Vem em formas de pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamentos de depressão. Futuro obscuro, não sei como é que vai ser. Filho, Deus está cuidando de tudo. Deus guarda o seu povo. Agora você vai entender uma coisa aqui no final dessa mensagem, que você precisa reagir. Você não pode ficar olhando, não. A Bíblia fala, tudo isso está aqui. Meu socorro, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Há um rio que passa. Olha, o rio de Deus é o Espírito Santo que vem e Ele renova a minha vida. E eu oro para que isso aconteça. Agora, esse texto está dizendo assim: não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ações de graça. Aí o versículo 7 fala assim: e a paz de Deus. Quando você apresenta a sua ansiedade, coloca diante de Deus. Isso é gente que parou e colocou diante de Deus. Não é ficar lá a vida, então minha vida foi assim, tal. Eu esperava que o Senhor viesse e Ele restaurasse Israel. E eu esperava, e depressivo por causa do passado. E eu estou com medo agora, porque o Império Romano vai arrebentar com todo mundo e tal. E aí a pessoa fica ansioso, porque eu não sei como é que vai ser agora, como é que vai ser a nossa vida e tal. E Jesus ali do lado. Jesus andando com eles. Aí Jesus faz uma coisa, faz eles ler a Bíblia. Jesus vai citar a Bíblia para eles. Jesus vai ministrar a palavra ao coração deles. E o que você está precisando essa noite é: a palavra precisa entrar no seu coração e alinhar essa mente e as suas emoções à palavra de Deus. E aí ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu acho que ele não encontrou palavra. Ele falou assim: não tem como explicar essa paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha bem, guardará o vosso coração e a vossa mente. Emoção e mente. Guardará. Por quê? Porque o diabo está doido para derrubar você. O diabo está doido para destruir sua vida. E ele entra nessa área, mente, os pensamentos. Não tem jeito mais. Não vai ter condição. Fica desesperado. E aí a Bíblia diz que a paz de Deus, ela vem, a paz é sinônimo de confiança. Todo mundo que quando tomou a vacina, eu sei que essa não era total segurança, mas era uma segurança. Quando a pessoa tomou vacina, estou imunizado. É o sentimento de muita gente. Por quê? Porque aparentemente veio uma solução, apareceu. E aí aquilo refrigerou a alma, uma paz. O que Deus quer fazer aqui essa noite, na minha e na sua vida, é dizer: eu vou trazer a minha paz ao seu coração, de tal forma que você vai entender uma coisa: meu Deus é Pai e Ele cuida de mim.
vai ficar tudo bem. Não vou me desesperar, vou aquietar minha alma. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela não tem explicação para ela. Ela vai guardar seu coração e a sua mente. No versículo 8, ele fala assim, do capítulo 4 de Filipenses, ele fala assim: finalmente, irmãos, olhe bem o que ele fala, presta atenção nisso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe seu pensamento. Porque existem muitas outras coisas que querem ocupar o seu pensamento. Não deixa. Você não tem como impedir um pensamento vir na sua cabeça, gente. Um dia alguém falou assim: imagina se Deus permitisse que aqui na nossa mente, aqui nessa testinha linda que você tem aqui fosse um lugar que passava os caracteres de tudo que você pensa. Você ia ficar escandalizado com o seu irmão. Se você está conversando com ele, aí você está ali ouvindo aquele cara, e você, esse é chato demais, tem que ouvir essa maleta sem alça. E o cara olhando para você, e ali o caractere fala assim, ó, ele me chamou de maleta sem alça. Por quê? Porque, gente, pensamento não tem como você impedir um pensamento de vir na sua mente. Não tem. Tem hora que você fala assim, eu estou escandalizado comigo mesmo. Gente, é isso. Aí você vai puxar o seu pensamento. Epa, pensamento, emoções, vamos alinhar com a palavra de Deus. Ei, Serginho, ó, a palavra. Jesus está dizendo, vamos ajustar com a palavra. Aí se alinha com a palavra e a coisa vai fluir. Então Paulo está dizendo uma dica, está dando uma dica, para assim, olha, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é respeitável, filho de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tem gente mesmo que é crente, a solução está pertinho dele, mas ele continua com aquela cabeça, ninguém gosta de mim, esse é um problema, e Jesus está ali dizendo, eu estou aqui. Apesar de que assim, então, o governo fez isso, tirou não sei o quê, mas tem a guerra lá, o Hamas. Eu estou bravo com o Hamas, eu ia para Israel agora dia 14. Eu estou bravo com esse Hamas aí. Você estragou minha viagem. Porque a minha paçoquinha, né, exagero. Imagina ele andando nas ruas de Jerusalém, entrando no túmulo de Jesus, coisa linda. O Hamas estragou. Mas eu não vou ficar desesperado porque o Hamas estragou. Querido, não deu para ir agora, eu vou depois. Mas eu vou ficar em paz. A paz de Deus a Bíblia diz em Colossenses 3,15, que ela é o árbitro em seu coração. O que é isso? É a paz que apita. A minha direção é a paz de Deus. Então a primeira parte desse culto, dessa palavra é isso. Eu quero orar por você agora e declarar que a paz vai vir. Mas ela é precedida por uma ação sua. Qual? Entrega essa preocupação na mão de Deus agora. Aí a segunda parte da mensagem eu vou trazer agora. Mas eu quero que você fique em pé. Em pé. Você vai pegar assim na sua mão essa situação. E você vai entender uma coisa. O meu Deus é Pai. E Ele vai trazer uma solução. A solução está pertinho de mim. O diabo falou, acabou. Deus está dizendo assim, ei, é o começo. Então feche os seus olhos se você quiser. Não precisa fechar os olhos para orar, não tem isso na Bíblia. Mas é mais para se concentrar. Você vai entregar essa causa agora nas mãos de Deus. Você vai entregar isso que está causando uma ansiedade, uma preocupação nessa mente, nas suas emoções, que está desfocando você de tal forma que a sua vida espiritual está sendo comprometida. A tua experiência espiritual passa a ser comprometida por causa desse descontrole emocional e mental. Então entrega agora, mas entrega para valer. Porque Deus vai pegar essa causa nas mãos dele e você vai descansar porque você vai ver Deus trabalhar. Pai, eu oro agora por esta situação que está aí diante do Senhor. A gente faz isso porque a tua palavra nos ensinou a fazer isso.
Lá em Hebreus 4,16 fala que o Senhor Jesus se tornou o nosso grande sumo sacerdote. E que nós devemos entrar na sua presença com confiança, para buscarmos graça, misericórdia e socorro. A gente está precisando das três coisas aqui hoje: graça, misericórdia e socorro. Socorro em ocasião oportuna, e esta é a ocasião oportuna. Talvez o teu filho, a tua filha entrou aqui, ou estão me assistindo agora pela internet, com uma situação muito sufocante. Tua alma está sufocada, tua mente está sendo bombardeada. E eu te peço, por favor, que o teu Espírito venha, e a tua paz venha, e encha essa casa, encha essa vida, esse coração agora. Que arda no coração dessa pessoa a tua palavra, e arda a paz do Senhor, venha, inunde esse ser maravilhoso que está aí, Senhor. E que ele possa descansar, sabendo que tu és Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. O Senhor é o galardoador daqueles que o buscam. Por isso eu oro agora, declarando, Deus amado, que assim o Senhor é maravilhoso, o Senhor vai pegar essa causa e a situação vai se resolver. Paz, paz, paz. Agora para você, paz. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar, em nome de Jesus. E aí eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei para Deus: Deus, como é que a gente ouve a sua voz? Como é que a gente permite ser ministrado pelo Senhor? Eu tenho uma experiência com Deus, um jeito de me relacionar com Deus. E aí eu fiz, sabe aquela pergunta que você faz, que você tem a resposta? Aí Deus começou a falar no meu coração assim: o grande problema de muita gente, Sérgio, é que eles estão vivendo num piloto automático. Eu que estudei sobre isso. E a pior coisa na vida de um crente é quando ele coloca no piloto automático. Pastores, só que pastores, eu sou um cara que tem uma facilidade enorme de pegar a Bíblia. Por favor, desenvolver uma mensagem aqui, desenvolva sozinha. A gente pode viver no piloto automático. Não precisa nem orar. Eu aprendi a ler a Bíblia, estudar, pega um texto aqui, ver uma mensagem. Mas não é legal. O bom é quando você recebe de Deus e ministra o coração das pessoas. Deus usa tudo que você tem, lógico. Mas é importante que você compreenda uma coisa. Você precisa ser atento, estar atento àquilo que Deus quer falar com você. Em todas as decisões e caminhos da sua vida, pare para buscar Deus. Pare para buscar Deus. E pare de falar esse negócio que muita gente fala assim: Deus vai ficar até nervoso com você, tanto que você fala com Ele. Não. Deus espera que você busque a Ele, até por coisas mais simples da vida. Deus chamou você para se relacionar com Ele. E aí Deus me trouxe a figura de um homem. E ele falou assim: Sérgio, eu vou te contar uma história de 1 ano e 6 meses na vida de um dos maiores homens do Velho Testamento, chamado Davi. Davi, por um período de 1 ano e 6 meses, ele viveu no piloto automático. Nesse período de 1 ano e 6 meses de Davi, você não vai ver Davi escrevendo nenhum salmos. Você não vê Davi fazendo uma oração. E Davi estava diante de desafios grandes, mas eu não vejo ele fazer nada disso. Ele está sendo perseguido por Saul. A Bíblia diz que ele teve chance de matar Saul, mas ele não faz pelo temor que ele tem a Deus, de não tocar nos ungidos de Deus. Mas não estava sendo fácil para ele. E aí ele vai fazer uma coisa. Quando ele está nessa fuga, a Bíblia diz que ele se encontra com um homem e ele pede algumas coisas para ele, uns favores para Nabal. E o Nabal não dá, e Davi quis matar ele. Se não fosse Abigail, Davi mataria o Nabal. Ali já estava no processo de um homem que estava andando no piloto automático. Passa um pouco de tempo, ele vai chegar nas terras de Gade. E ele vai fazer uma aliança com Aques, o rei de Gade. Toda vez que você estuda a Bíblia e você fala assim: como é que Davi fez uma aliança com o inimigo? Porque Gade
É da tribo, ou seja, Gade era da região onde o gigante Golias ele era. Davi matou um gigante do meio deles. E aí Davi, naquela fuga contra Saul, de questão de Saul, ele vai se refugiar ali e ele vai pedir, fazer uma aliança com o rei de Gade, que é Aques. Era uma terra inimiga. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, olha, eu vou guerrear as tuas, você é meu inimigo, nós não somos amigos, mas eu vou guerrear as tuas guerras, e em troca disso, você me dá uma cidade para morar. O que o rei de Gade fala? Esse cara já matou até um gigante da gente, quem não quer ter ele aqui no nosso grupo? E participar das nossas guerras aqui? Ele é um estrategista, o cara é extraordinário, o povo está cantando, Saul matou seus milhares, Davi dezenas de milhares. Isso estava em todas as notícias. O Facebook estava bombando. Davi, a musiquinha, todo mundo cantando. E aí a Bíblia diz que o Davi vai fazer aliança com Aques, o rei de Gade. E ele vai habitar na terra deles e vai guerrear as guerras dele. Porque ele entendeu uma coisa, Saul não vai me procurar aqui. E aí ele vai morar em Ziclag. Ele pega a família dele, os filhos dele, os netos dele, todos os bens dele, todo o povo dele, e vai morar em Ziclag. E numa dessas batalhas que ele está vivendo, e está lutando lá contra o seu próprio inimigo, olha, os filisteus, ele está sendo parceiro deles. Olha isso. Ele estava no meio da guerra dos filisteus, Davi era parceiro. Tem gente que quando lê esse texto, assim, não dá para entender. Mas por quê? Porque é um período de piloto automático. Eu estou chamando isso. É aquele cara que chega um determinado momento da vida dele, que ele vai resolver as coisas do jeito dele, da maneira dele. E a gente critica Davi, só que a gente faz a mesma coisa. A gente fala assim, eu vou dar um jeito, porque eu não consigo resolver essa documentação, aí eu vou pegar com fulano de tal, ele resolve para mim, aquela assinatura, o cara tal, e tal. E a gente vai sempre arrumando um meio, tal, vou contar uma mentira aqui, vai resolver o problema daquele carro, aquela coisa toda, tal. E a gente vai nessa vibe. Mas a gente não para falar assim, Deus, eu estou aqui, está assim, o que eu vou fazer aqui agora? Qual o próximo passo? Deus estava esperando uma atitude de Davi. E nada. Desculpa a expressão que eu vou usar. Tempo de desgraça na vida de Davi foi esse tempo. Chamado período do Vale de Cedron, Vale das Lágrimas. Aí um dia ele está voltando da guerra, voltando de uma batalha. Ele vai chegar na sua cidade, ele vê fogo para todo lado. A cidade inteira foi queimada. Sua família foi sequestrada. Os teus filhos se foram, suas esposas se foram, seus bens se foram, levaram tudo. E para piorar a situação, a Bíblia diz que ele chora. E o povo chora com ele. Os seus 600 homens valentes que estavam com Davi, todos choram, até não ter mais força para chorar. Eu fiquei pensando, que tipo de choro é esse? É choro para não ter mais olho, não tem mais olho chorando, não tem mais lágrimas, de tanto sofrimento. Dor, tristeza, angústia, sufoco, de não ver seu neto mais ali, tua esposa ali, teus filhos ali, seus bens ali, aquilo arrebentou com o coração de Davi. E ele vai chorar junto com seus liderados. E quando seus liderados veem Davi chorar, ele fala assim, o nosso líder está perdido. Você conhece a história do avião? Você está dentro do avião, o piloto manda um recado. Plim. Atenção passageiros, aqui é o piloto. Fala, nós queremos dizer para todos vocês que nós perdemos uma das turbinas do nosso avião. Você vai ver uma fumacinha saindo, mas fique tranquilo, já desliguei ela, não acontecerá nenhum problema. O piloto está falando, você está em paz, cara, o piloto. Daqui a pouquinho vem de novo a notícia. Plim. Senhores passageiros, aqui é o piloto fulano de tal. Eu venho dizer que nós perdemos a segunda turbina. Nós temos 4. Fiquem tranquilos que estamos bem. Eu vou desligar ela. Se você ver alguma fumacinha, fique tranquilo que não tem nenhum problema. Aí você fala, tem 2 turbinas a mais, está de boa. Mas você já fica com certo medo. E você não espera mais aquele plim aparecer. De repente, plim, é o comandante. Senhores passageiros,
Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Querido, se o piloto falar isso, manda uma mensagem de despedida, porque o negócio ficou complicado. Porque o piloto, a Bíblia diz que Davi começa a chorar com os seus liderados. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, você precisa chorar, pode chorar, não tem nenhum medo, não problema chorar. Só que você tem que saber com quem você chora. Até para chorar, você tem que saber com quem você vai chorar. Quando nós passamos um momento difícil aí, a Paçoquinha, em 2005, situações muito complicadas, né, meu amor? Nossa, como foi difícil aquilo, né? Que dor! Ah, meu Deus do céu! A gente pensou, falou assim, um lugar bom para chorar, um lugar bom para chorar. Ah, vamos no cemitério. Nós sentou lá e chorou. Lembra? Não precisa da saudade. Ficamos lá sentados, as pessoas passavam e disseram, estão chorando pelas almas. Almas. A alma viva que estava aqui dentro de mim. Vou dizer uma coisa para você. 1 ano e 6 meses foi o período que eu achei que Davi ficou no piloto automático. Vou resolver do meu jeito, vou fazer da minha maneira, fazer aliança com Aques. E Deus olhando. Então tem coisas que a gente vai fazendo e que Deus quer falar e a gente vai conduzindo. Ah, não, eu sei, eu resolvo, eu posso, eu tenho capacidade. Eu sou o cara. E aí o problema acontece. Ziclag é derrubada, é destruída. Capítulo 30 de Samuel. Vamos lá no versículo 7. Capítulo 30. 1 Samuel 30, versículo 7. Olha isso que vai acontecer. Eu estou quase terminando a mensagem aqui. Disse Davi a Abiatar. Quem era Abiatar? Um sacerdote. Davi não podia fazer isso. Mas eu acho que há uma ousadia de Davi aqui. Eu acho uma ousadia de Davi, porque quem poderia orar naquela hora e vestir uma estola sacerdotal era o sacerdote. Mas ele vai fazer assim, Abiatar, vem cá, traz a estola sacerdotal. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, ó, se Deus quiser me matar, ele me mata, se quiser arrebentar com tudo, eu estou contra uma forma legal de fazer as coisas. Não é eu que tenho que vestir a estola sacerdotal. Ele vai lá e pega a estola, pega um pano para mim ali, das moças aí, pega um pano aí. Deve ter aí. Abiatar, eu imagino que Abiatar olhou para Davi e falou, Davi é Davi, né? Mas ele pega, não tem na estola aqui? Eu nem avisei ela, já tem. Aí, esse daí. Aí, esse daí. Isso aqui é uma estola. Isso aqui não era um pano comum. Vamos pensar agora na estola sacerdotal de Abiatar. Lógico, tinha toda aquela parafernália, toda aquelas pedras. E aí Davi, olhe lá o texto. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Se você estudar a história, você vai ver que Davi não podia fazer isso. Mas só quando o cara está no piloto automático, ele fala assim, eu por todo esse tempo não parei, não orei, não busquei, não fiz como Deus queria. Mas Deus, eu estou aqui agora. Se o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata. Mas eu vou pôr essa estola sacerdotal e eu vou me curvar diante da sua presença. E o Senhor precisa falar comigo hoje. Porque eu não aguento mais, Ziclag está destruída. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Meus filhos se foram, minha esposa se foi, a situação ficou complicada. Estou vivendo um momento difícil. Senhor, eu estou aqui, tudo destruído, eu perdi tudo. Aconteceu isso, estou aqui rasgando meu coração. Eu vou perseguir esse inimigo, eu vou conseguir alcançar, eu vou conseguir vitória nisso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Olha o versículo seguinte. Então consultou Davi o Senhor, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor, olha, respondeu o Senhor, persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vai Davi, eu vou com você, você vai perseguir, você vai alcançar e você vai restituir tudo, Davi. Para um período de piloto automático e vai buscar Deus, vai se render ao Senhor. O povo de Israel é um povo guerreiro,
Nós não somos um povo passivo, que fica esperando os ataques. Tem muito crente hoje que está ali, o inimigo destruiu, ai meu Deus, chorando, desesperado. Não! Deus está chamando-nos a uma postura firme diante dEle. No dia 15 de novembro agora, nós vamos iniciar aqui na Ia Church 21 dias de oração e jejum. Porque no dia 5 nós entregamos esse jejum. Você vai fazer como você sentir no coração. Você vai tirar alguma coisa, mas 21 dias de oração e jejum pleno nesse lugar. Dia 5 nós entregamos. Guarda essas datas, não perca por nada. O diabo vai tentar tirar você desses cultos. Dia 6, 7, 8, 9 e 10. Serão 5 dias de culto. Vai estar aqui o pastor Sérgio Martins. Vai estar aqui o pastor Paulo Canuto, pai. Vai estar o Paulo Canuto, filho. E vai estar o pastor Alberto Corrêa, da Colômbia. Eu destaco todos eles aí, uma bênção. Mas esse pastor Alberto, eu tive na casa dele 15 dias. Pensa num homem extraordinário e fora da média. 3 horas da manhã eu ouvi esse homem orar. Falei assim para ele, bem, esse homem não para de orar. Você entra no carro com ele, está orando. É um profeta de Deus. E nós faremos de quarta a domingo a semana da virada, profetizando 2024. Você vai receber uma informação, você vai receber um direcionamento, para que você possa colocar os seus planos. Mas já começa agora, nesses 21 dias, dia 15 agora começa. E nós vamos passar esse tempo buscando a Deus. E na semana da virada, a gente vai viver uma virada, que você vai falar assim, era o fim. E o Senhor Jesus chegou bem pertinho para dizer, é o começo. É o começo de um novo tempo. Ele pega a escola sacerdotal, e ele recebe uma palavra. E quando ele tem uma palavra, amados, ele pega os seus 600 homens e vai com ele. Os inimigos estavam a 3 dias de distância de Davi. Mas a Bíblia diz que o inimigo comete um erro. Deixou um dos seus soldados feridos para trás. Davi o encontra. Davi mata? Não. Davi dá pão, dá água, dá comida. E o cara deu uma informação para Davi. Eles estão em tal lugar. Davi vai lá, saqueia, traz de volta a esposa, traz de volta os filhos, traz de volta os bens e mais coisas. E uma coisa interessante que você vai ler na Bíblia ali. Nenhum soldado de Davi morreu. E era muita gente lá dos amalequitas. Por isso nessa noite, eu quero dizer uma coisa para todos nós. A gente precisa aprender a fazer uma coisa. Primeiro, sai do piloto automático. Porque o povo de Israel é um povo que guerreia, que enfrenta as batalhas. Eu estava pesquisando esses dias, e em 1967, Ben-Gurion era o rei do Egito em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Que na verdade a guerra não durou 6 dias, era um nome. E Ben-Gurion mandou uma mensagem para Israel, falando assim, amanhã à noite. Olhe bem isso, está em qualquer lugar, você vai para a internet, está lá. Ben-Gurion falou assim, amanhã à noite, nós vamos jantar em Israel, em Tel Aviv. E os judeus se preparem. Vai nadar. Fogem. A expressão que ele usa, que ele chegou a usar foi, que os judeus se preparem para nadar. Porque o único meio de fugir, ou de sair de Tel Aviv, seria pelo mar. Que os judeus se preparem para nadar. Veio uma ameaça. Simplesmente ameaçou. Israel naquele tempo, em 1967, não é o que é hoje ainda. Mas era um exército preparadíssimo, porque sempre foi um povo que guerreou. E aí a Bíblia diz que eles pegam, o presidente de Israel, pega dos seus melhores soldados, pilotos, seus caças, e dá uma ordem para eles. Olha, foi uma ameaça só. Uma ameaça.
E a história diz que eles então voam 400 metros abaixo do nível do radar, da capacidade do radar. E quando chegam em Cairo, no Egito, eles destroem o aeroporto e todos os caças do Egito, eles destroem. E deixam um recado: vocês não vêm jantar? O que eu quero que você compreenda? Que às vezes o diabo faz a mesma coisa. Eu vou jantar na tua casa, eu vou destruir tua casa, eu vou arrebentar com a sua família, eu vou isso. E aí tem gente que está no piloto automático e está fazendo aliança. Está fazendo aliança com as trevas. Está aceitando tudo que o diabo está oferecendo. As crianças estão sendo bombardeadas e as pessoas simplesmente vão aceitando tudo. Tem gente que hoje a sua mente, ele está na igreja, mas ele começa a falar mal do outro irmão. Querido, é uma porta. Isso é uma porta aberta para a destruição da sua vida. Abençoe. Abençoe Israel, pelo amor de Deus. Tem gente que está assim. A gente precisa aprender uma coisa na vida. Para de falar, para de chorar, levante a cabeça. Você não precisa pegar a estola sacerdotal de Abiatar. Você pode simplesmente dobrar o teu joelho e falar assim: Deus, eu tenho vivido no piloto automático. Não tenho orado mais, jejuado, buscado a Deus, lido a Bíblia. Estou assim, vivendo aquilo que eu já sabia. Só que nesse tempo eu estou fazendo cada besteira. E o Senhor precisa ter misericórdia de mim. E Deus veio e falou. Sabe por que Deus não puniu Davi? Que Deus estava esperando Davi falar com ele. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Eu quero terminar aqui com você. Eclesiastes 7, 2. Diz assim: melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque quando a gente vai numa casa onde tem festa, a gente apresenta-se melhor que todo mundo. Melhor roupa, melhor sapato, melhor perfume, melhor isso, melhor aquilo. Todo mundo se mostra todo poderoso. Mas você vai numa casa onde há luto, Salomão fala assim: é ali que você para pensar uma coisa. O que você está fazendo da sua vida? Para onde você vai? Quem é você? Talvez a gente precise aprender a parar. Ou Deus nos pare em alguns momentos da vida, para a gente pensar uma coisa: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque ela vai acabar aqui na terra. Enquanto você está vivo, filho, celebre a vida. Enquanto você está vivo, pare e veja. Deus quer falar com você. Jesus parou, ficou 40 dias num deserto. Fechou a agenda, não conversa com ninguém. Vou ficar aqui. Nesses 40 dias, Deus ministrou a vida dele. Ele era Jesus, ele era Deus, mas ele era homem. Mostrando para mim e para você que nós precisamos aprender a buscar a Deus. Ali ele entendeu as tentações internas e as situações de batalhas lá fora. E a gente tem lutas internas e externas e batalhas que precisamos vencê-las. Nós não somos um povo que ficamos ali só na retaguarda. Veio a notícia: vou jantar na tua casa. Não, levante-se, prepare os seus soldados e vamos para a guerra. Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero orar com você. Ouça bem. Vou dizer uma frase para mim e para você. Você não é o que você tem. Você é o que você foi chamado para ser. O que você tem não quer dizer nada. Mas o que você foi chamado, isso faz toda a diferença. Deus não está preparando lugar para você. Deus está preparando você para lugares. Porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Há uma graça que Deus quer ministrar à sua vida nesse tempo. Talvez você está enfrentando algumas batalhas, algumas afrontas como Ben Gurion. Israel gasta quase um pouco mais de uma hora, nem isso, para destruir tudo aquilo lá. Sabe quanto tempo o Egito demorou para se levantar? 20 anos.
Você é um povo abençoado. Deus está guardando você. Mas você precisa entender uma coisa: na sua mente, nas suas emoções, você precisa aprender a controlar elas. Não permita que nenhum demônio maldito do inferno comece a falar um monte de besteira na sua cabeça, dizendo que você é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, você é um filho de Deus, abençoado por Deus. Você pode ter andado no piloto automático, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que na hora que Davi veste a estola sacerdotal, Deus desce para dizer assim: vai, porque eu estou com você, e você vai vencer. Eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. Declaro a mão do Todo-Poderoso te guardando e protegendo agora. E que toda afronta do inimigo, todo bilhete das trevas, toda informação diabólica vai cair por terra, no poder do nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, declarando vitória sobre o teu povo. As portas vão se abrir, o teu nome vai ser glorificado. Não é o fim, é o começo de um novo tempo. Em nome de Jesus, venha com a tua paz, venha com a tua provisão, venha com a tua palavra esta noite, em nome do Senhor Jesus. Ó soberano das nações, se alguém nesta noite quer entregar a vida para Jesus, quer viver um tempo novo, quer parar de andar no piloto automático e dizer: eu quero buscar Deus, eu quero andar no caminho de Deus e na direção de Deus, eu quero convidar você a cometer uma loucura. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Um tempo novo está começando para a tua vida. Seja corajoso, disponha a sua vida, venha viver o novo de Deus. Jesus está te chamando, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Talvez eu nunca fiz um apelo tão maluco como esse, dizer: olha, é hora de você dar um basta nessa vida aí e começar um tempo novo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou você que talvez por algum motivo se afastou dos caminhos de Deus, venha hoje retomar a sua vida com Deus. Venha hoje reconciliar-se com Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui que queira isso agora, venha aqui na frente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Pai, glória ao teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como eu disse, a segunda parte dessa mensagem. Agora eu quero que você faça uma coisa, eu vou orar com você. Pai, eu não vou mais viver num piloto automático, não. Tudo na minha vida eu vou parar e orar. O Senhor vai direcionar a minha vida, e Deus vai fazer isso, amém? Levante sua mão assim: Pai, eu oro agora, eu te peço perdão, porque por muitas vezes a gente anda no piloto automático. A gente quer fazer a coisa, deixar as coisas acontecerem, que a gente acha que é bom demais, que a gente não precisa do Senhor. Eu preciso do amigo, daquela pessoa que pode me influenciar, pode me ajudar, pode isso, pode aquilo. Perdoe-nos, ó Deus, mas nós queremos dizer nesta noite: nós dependemos do Senhor. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que muda tudo, é o teu nome que está sendo glorificado. Por isso eu oro agora, peço perdão, e eu te peço, meu Deus, estenda a sua mão e abençoe teus filhos e filhas. E hoje começa um tempo novo nessa casa e nessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Pastor, por onde eu começo? Parando. Deixa Deus fazer. Amém? Vem cá, Bernardo. Vem cá, pastora Chico. Eita, você está animada, hein? O vovô te ama muito. Você é um gatão. Assim como eu amo o Pedro também, meu gatinho, né? Os dois gatão do vô. Você vai orar por nós, Bernardo? Então vamos orar. Boa noite. A paz, Senhor. Vamos orar? Querido Deus, abençoe nossa vida. E quem está passando mal, por favor, cure eles. Abençoe nossa graça e seu amor. Abençoe nossa vida. Muito obrigado por ter morrido na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, amém.
Vamos orar. Pai, te damos graça por essa noite tão maravilhosa, por esta palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que esta palavra, Senhor, não fique somente na nossa mente, mas que ela desça para o coração e que ela germine e dê fruto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que a Tua palavra diz, que nós possamos, Senhor, de fato, acreditar, Senhor, e não deixar que o inimigo fale mais alto, Senhor, do que a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada vida aqui nesta noite, Pai, e declaro, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia de boas notícias, ou uma semana cheia, Senhor, da visitação da Tua palavra, do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu povo flua, Senhor, nesta palavra e que alcance outros corações, Senhor, que não fique somente em nós, mas que outras vidas venham beber da fonte, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito do Senhor venha e abençoe, dando paz, saúde, prosperidade sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde todos os seus bens, em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar um abraço para encerrar e declarar uma semana abençoada. Domingo é ceia, hein? Glória a Deus. Vai com Deus. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe, gente linda.